Quem nunca tropeçou e caiu ou viu alguém caindo, principalmente alguém com mais idade? Medo de cair é algo que acomete várias pessoas, principalmente as pessoas com mais idade, e eu vou abordar esse assunto. Mas Eduardo, eu sou novo. Fica comigo. Você vai entender várias questões importantes, eu garanto para você. E eu vou te passar alguns exercícios para melhorar o seu equilíbrio e evitar a queda. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Vamos falar desse assunto que é um assunto muito importante e eu gosto muito. Mas Eduardo, sempre você fala que você gosta muito. É óbvio, porque são os assuntos que eu gosto, que eu estudo, que eu acredito que são importantes para as pessoas, principalmente para as pessoas que a gente atende aqui na VIP, as pessoas que a gente atende online, as pessoas que participam do treinamento VIP em casa. Então, se são importantes para elas, eu estudo com afinco, eu me dedico, eu quero entender, eu quero entregar o melhor para essas pessoas. E esse assunto é um assunto que lá atrás, há muito tempo atrás, eu me dediquei a estudar, eu me dediquei a entender. E tem uma história, né, sobre o que aconteceu, como é que foi tudo isso. Eu vou te contar tudo em detalhes o que aconteceu. Mas esse medo de cair é algo paralisante, é algo que tolhe a independência das pessoas e acomete muitas pessoas. Você nem imagina. Às vezes as pessoas até nem falam isso, elas não verbalizam isso, mas elas estão sentindo, elas estão sofrendo com isso. Por isso, eu quero dedicar esse tempo para a gente falar sobre esse assunto. Queda da própria altura, né? Tropeça e cai, enfim, escorrega e cai, essas questões. Eu vou passar para você algumas estatísticas, só para você ter ali uma noção básica. Como eu não sou bom de decorar, eu anotei aqui algumas coisas. Olha, 1 a cada 3 pessoas com mais de 65 anos caem. 1 a cada 3 com mais de 65 anos caem. Dessas quedas, imaginando aqui 20 quedas, em 20 quedas, uma gera fratura. Olha só que questão, né? E pessoas com acima de 80 anos, ou 80 anos, né? 80 anos ou mais, 40% delas caem. Quase metade. 30% das fraturas que acontecem geram dependência. A pessoa fica dependente. Olha só que triste isso, né? Porque para algumas pessoas, essa questão de ser independente, de poder sair, de poder fazer o que quer, é algo muito importante. Agora imagina a pessoa ficar dependente. É uma estatística antiga, mas só para a gente ter um número aqui, né? Uma estatística de 2003. Tudo isso, essas estatísticas são todas americanas, tá? Ou dos Estados Unidos ou do Canadá. 1,6 milhões, em 2003, né? 1,6 milhões de atendimentos. E desses atendimentos, 380 mil a pessoa teve que ficar internada. 1,6 atendimentos no PS, né, no pronto-socorro, e 380 mil ficaram internadas. E causa de queda, tá? Tudo que eu estou falando é queda. É a principal causa de lesão cerebral e de fraturas, a queda. Está entendendo a importância desse assunto? Mesmo que você seja jovem, mesmo que você seja novo, vem comigo que você vai entender lá no final aonde está o seu papel. 25% de internação por pelo menos um ano. Cara, fala sério, 1/4 dessas pessoas, elas ficam internadas por pelo menos um ano, por causa de queda. 60% das quedas acontecem em casa e 30% das quedas acontecem na rua. Então, já vem um alerta para a gente poder entender várias questões importantes. Então, por exemplo, em casa com pessoas com mais idade, brinquedos jogados no chão, tapete solto, aqueles pequenos degraus que tem, tudo isso
são pontos importantes a serem observados para não deixar acontecer esse tipo de situação com eles. E 50% das quedas, elas acontecem em algumas situações específicas. 50% das quedas acontecem em locomoção. Ou a pessoa está começando a andar, iniciando a locomoção, ou ela está parando a locomoção. Ou ela está mudando de direção. Ela está andando numa direção e ela vai mudar de direção. Isso são pontos importantes para a gente entender aonde acontecem as quedas e como a gente vai trabalhar isso. Se isso é importante para você, se você está comigo até agora e já está curtindo esse conteúdo que eu estou passando aqui para você, clica no curtir, que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é bacana e vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo a nossa conversa, porque é um assunto realmente interessante e importante que tem que ser divulgado, que as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Mas Eduardo, é algo inevitável isso. Não tem muito o que fazer, a pessoa ela vai ficando um pouco com mais idade, é inevitável, as pessoas caem. Sim, mas elas não caem só porque elas estão com mais idade, elas caem porque elas não fazem o que tem que ser feito. E uma das questões é a atividade física. A atividade física tem que ser feita. E é interessante porque culturalmente as pessoas antigamente não faziam atividade física. Eu lembro dos meus pais, dos meus tios, eles não tinham esse hábito de fazer atividade física. Isso é mais recente, isso é mais de hoje. Eu lembro quando eu era adolescente, as academias eram frequentadas por marombeiros. A maioria das academias só tinha marombeiro. Cara gigante, não tem nada contra, né? Eu acho bacana, eu fui árbitro da Federação Paulista de Fisiculturismo, acho incrível. Eu considero um esporte incrível, uma dedicação assim, uma disciplina, enfim. Mas não estou menosprezando, mas só tinha isso. Então não tinha pessoas com mais idade, não tinha muitas mulheres. Era uma outra realidade. Então a gente vem de uma cultura um pouco diferente. E as pessoas com mais idade ainda vivem um pouco dessa cultura. Não são todos que têm o hábito, a vontade, o desejo de procurar uma atividade física, de fazer uma atividade física. Então, é algo importante para a gente observar, para a gente entender o que está acontecendo. Qual é o ponto que fica ali para você que é jovem e para você que já está com uma certa idade? Aquele ponto que tem que ser trabalhado, que é o ponto de virada dessa questão. Força muscular, que eu não vou abordar aqui. Tem uma sequência de vídeos aí no YouTube falando sobre esse assunto. Você vai lá na playlist e você encontra. E equilíbrio. São dois pontos extremamente importantes. Eu falo que se você pudesse arrumar uma malinha para você levar para a sua idade mais avançada, você deveria colocar o que nela? Força muscular, alongamento, porque são os dois pontos que mais vai faltar para você. Força para subir uma escada, enfim, não vou ficar entrando em detalhes porque a gente já fez uma sequência de vídeo falando sobre isso. Para levantar do carro, para levantar do vaso sanitário que é mais baixo, para levantar de um sofá mais baixo. E alongamento, para você alcançar os pés, amarrar o tênis, ter liberdade de movimento, ter movimentos harmônicos. E uma terceira questão, uma terceira capacidade para você levar para a sua idade mais avançada, na sua malinha. Equilíbrio. Mas Eduardo, não é fato que o equilíbrio vai diminuindo com o passar da idade? Sim, com o passar da idade, vários processos, várias atividades do nosso organismo, elas vão ficando mais debilitadas. Mas não é essa a questão. A questão é que as pessoas não cuidam do equilíbrio, não trabalham o equilíbrio. E aí, elas realmente vão perdendo o equilíbrio. Isso facilita a queda. O trabalhar o equilíbrio é um trabalho preventivo. E nós não temos esse hábito, culturalmente falando, de trabalhar preventivamente. A gente trabalha remediando. E esse é um ponto que acaba atrapalhando
Muito. Porque quando a gente remedia, a gente corre o risco de não ter remédio. A gente corre o risco de não ter mais o que fazer. Preventivamente, não. Preventivamente, eu vejo as possibilidades e vou trabalhando em cima disso. A força muscular, ela é importante porque se eu não tenho força, se eu não tenho força, principalmente nos membros inferiores, o que acontece comigo? Eu tenho uma fragilidade, eu tenho uma fragilidade de membros inferiores, nas pernas. E isso pode levar à queda. Fato. Mas eu não vou abordar força aqui, a força, só para a gente não deixar em aberto, a força tem 2 pontos importantes, que é o aumento de massa muscular e a capacidade de utilizar melhor esse músculo, que é melhorar a coordenação intramuscular. A coordenação dentro do próprio músculo, não é a coordenação desse músculo com os outros. Não é a coordenação motora que a gente conhece, é a coordenação desse músculo com ele mesmo. E isso é importante, ter o mínimo de força necessário para ter a qualidade de vida. Tá. Agora, o equilíbrio, ele envolve outras questões. Vamos passar aqui, pontuar, para você poder entender. Então, por exemplo, nas articulações, em todas as articulações, eu tenho alguns sensores. Então, se eu estou desequilibrando para o lado de cá, esse sensor percebe o que está acontecendo e manda a informação para o meu sistema nervoso central. Não chega aqui, tá? Manda essa informação na medula. E no arco reflexo, que é aquele reflexo de bater, que a gente vai ao médico, ele bate lá no joelho e a perna faz assim, aquilo é um arco reflexo. Igual aquilo, o arco reflexo acontece e eu me estabilizo normalmente, tá? Isso é o que deve acontecer. O que acontece? Eu tenho um sensor lá na articulação e esse sensor leva informação até a minha medula, até o meu sistema nervoso. E da medula sai uma informação para aquele músculo contrair e estabilizar aquela articulação. Enquanto mais eu trabalho essa via, melhor essa via vai ficando. Dá para eu treinar essa via para ela ficar mais rápida, responder mais rápido. E é aí que está o ponto, onde a gente deve trabalhar. Só conceituando, Agora, tem um ponto importante. Nós temos o hábito de usar a visão em demasia e pouco os nossos sensores. Então eu percebo aqui, eu estou olhando a câmera que está me filmando. Se a câmera está inclinando, ou é a câmera que está inclinando, ou sou eu que estou inclinando. Um exemplo que acontece muito, quando uma pessoa cai numa avalanche pequena, naturalmente, senão ela morre, Cai numa avalanche pequena e ela fica naquele bolo de neve, muitas vezes ela não sabe por onde que ela tem que sair. Por quê? Porque usa muito a visão e pouco os nossos outros sensores. Nesse caso específico, a gente tem o nosso sensor do labirinto, que ele também nos posiciona em relação ao horizonte, em relação à nossa posição ereta. Só que a gente também usa pouco o nosso labirinto, porque a gente usa demais a visão. E aí quando a gente cai numa avalanche pequena, o que acontece? Eu não sei para onde que eu tenho que ir, porque eu não tenho esse sensor, na verdade, assim, essa percepção sensorial do labirinto para saber que posição que eu estou, para onde que eu devo ir para sair. Então, fica algumas dicas aí importantes. Então, falamos de força muscular, falamos de equilíbrio. 2 pontos extremamente importantes. Agora, tá, ok, com a idade a gente vai diminuindo um pouco as atividades de várias atividades do nosso organismo. Ok, mas isso não pode te confortar e falar assim, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Aqui a VIP, ela tem 21 anos. 21 anos. Antes da VIP, eu já atendia, eu já trabalhava. Eu tive outros locais que eu fui proprietário e que eu trabalhei. Eu trabalho com fitness, emagrecimento, atividade física, fisioterapia, desde 95. Então faz bastante tempo.
E eu vi centenas de milhares de casos de pessoas com essa questão do equilíbrio. Eu vou contar alguns aqui para você agora. Tem o caso de uma cliente que a gente atendeu aqui, uma mulher, 88 anos. Ela nos procurou, quando ela procurou a gente, ela tinha 81 mais ou menos. Ela procurou a mim, né? Que ela queria melhorar a postura dela. Olha que coisa de louco, né? Que bacana isso, né? Que força de vida, né? Com 81 anos ainda querer mais, querer melhorar. Uma referência para mim, né? Essa pessoa. E a gente começou a trabalhar o equilíbrio dela. Para melhorar o equilíbrio dela, inclusive porque ela vinha andava nas calçadas aqui do Cambuí, aqui em Campinas, e a gente começou a trabalhar o equilíbrio dela e melhorou absurdamente o equilíbrio dela. Tanto é que assim, até os últimos tempos que ela frequentou aqui a clínica, ela vinha a pé e nunca sofria queda. A gente trabalhou também um outro senhor, que ele tinha também uns 80 anos mais ou menos quando ele procurou a gente, e até uns 85 anos ele frequentou aqui. Ele reclamava um pouco dessa questão do equilíbrio, ele se sentia meio desequilibrado. E a gente fez um trabalho forte com ele de equilíbrio, melhorou muito o equilíbrio dele, muito, muito. É notável o jeito que ele andava, que ele se locomovia, o quanto ele ficava ereto, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Tem um senhor que ele corria, 70 e poucos anos, 75 anos, ele corria provas de 5 quilômetros. E aí a gente foi explicar para ele, né? Se eu não consigo ter equilíbrio parado, imagina correndo. Então eu preciso trabalhar esse equilíbrio para melhorar a performance na corrida, para ter um gasto calórico menor, ter uma mecânica melhor. E aí ele abraçou a causa com a gente fez um trabalho muito forte com ele e ele começou a melhorar muito e ganhava medalha direto nas competições, né, na idade dele, naturalmente. E além disso, eu sempre gosto de falar para você entender a dimensão do que eu estou falando. Fizemos esse trabalho também com os atletas de luta em pé, né? Eu vou lutar aqui, eu preciso ter equilíbrio. Como é que eu vou lutar com uma outra pessoa se eu não tenho equilíbrio? Fico muito fácil de ser derrubado. Os atletas de jiu-jitsu, que muitas vezes não estão em pé, às vezes sim, né? Mas muitas vezes algumas posições de joelho ou agachado, né? Também fizemos vários trabalhos com vários atletas assim e eles perceberam a diferença. Porque é treinável, dá para treinar, dá para melhorar, de fato dá para melhorar. Então, imagina aqui, né? O quanto a sua vida pode ficar melhor, independente da sua idade, você tendo mais equilíbrio. Isso é um exercício simples. Então, por exemplo, aqui na VIP, a gente tem um protocolo que a gente segue de atividade física com os alunos. Os alunos aquecem, alongam e aí eles fazem um trabalho de equilíbrio além do trabalho na sala de musculação, além do trabalho aeróbio e além do alongamento, visando a postura dele. Não estou falando na ordem certa, naturalmente, né? Está dentro do protocolo, né? É um protocolo a ser seguido, porque é extremamente importante. E eu trabalhar isso agora, que eu sou novo, já vai me dando margem para quando eu chegar com uma idade mais avançada, eu já ter isso organizado dentro do meu corpo, dentro da minha postura corporal. Entende o que eu estou falando? Então, mas eu sou novo, não preciso me preocupar com isso. Precisa sim, precisa sim. Você precisa se preocupar com isso por você, e se você já visualizou alguma pessoa à sua volta, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, que precisa disso, pronto. Passe esse vídeo para essa pessoa ver, ou senta com essa pessoa para assistir esse vídeo, ou fala para ela o que você ouviu nesse vídeo, porque é extremamente importante, extremamente importante. Então, olha só, falamos aqui de pessoas com mais idade trabalhando o equilíbrio, o quanto é importante, o quanto melhorou a marcha dessas pessoas. Por que acontece? Quando a pessoa cai ou ela tem medo de cair, o que ela faz? Ela se abaixa um pouco. Por que ela se abaixa, Eduardo? Repara, as pessoas com mais idade elas andam mais agachadinhas, assim, né? Mais encurvadinha. Por quê? Porque fica mais perto do chão. Entende?
eu fico mais perto do chão. Então, se eu cair, eu já me seguro. E um outro fator, elas não tiram o pé do chão. Elas andam com o pé praticamente arrastando. Quais são os fatores disso, né? Ao invés de ajudar, piora a situação. Porque se eu ando mais encurvado, eu saio do meu centro de gravidade. Fica muito mais fácil eu desequilibrar e cair. Entende? E se eu arrasto o pé no chão, por que a pessoa arrasta o pé no chão, Eduardo? A pessoa arrasta o pé no chão porque para andar eu teria que tirar o pé do chão, certo? Só que se eu tiro o pé do chão, eu tenho que me equilibrar. E se eu não tenho equilíbrio, eu não faço isso, eu evito isso. Então ela anda arrastando o pé no chão. Só que quando eu ando arrastando o pé no chão, qualquer desnível que tiver no chão me desequilibra, me provoca queda. Então, eu tenho que ficar atento a esses dois pontos importantes aí com as pessoas com mais idade. Andar mais encurvado, né? E arrastar o pé no chão. Então, falamos sobre isso, né? O quanto melhorou, né? O senhor que eu falei, que eu dei o exemplo aqui, né? Com 85 anos, ele procurou a gente, ele tinha uns 81 anos mais ou menos. Ele andava bem arrastando o pé no chão. E isso melhorou muito. Lógico, tem outros exercícios além do equilíbrio para isso. Tem alguns exercícios de marcha que a gente faz, né? Exigindo que a pessoa realmente faça esse movimento, né? De tirar o pé do chão. Tá? A gente faz aqui na VIP. Né? Se você é de Campinas, está convidado a vir aqui conhecer a gente, a vir aqui olhar o nosso espaço, conhecer nosso trabalho. Trazer de repente seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Naturalmente, se você quer falar comigo, aí o ideal seria você ligar e marcar um horário para a gente conversar. Agora, se você só quer vir conhecer, aí só vir aqui, bater e vir conhecer, tá? A gente fica de segunda a sexta, começa às 6 horas da manhã, vai até meio-dia, né, nesse momento que a gente está agora, depois a gente volta às 16 e vai até às 21. E de sábado, das 9 ao meio-dia, tá bom? Vem aqui conhecer a gente e entender tudo que eu estou falando aqui. Agora, então, 2 exemplos né, que eu dei, da senhora e do senhor. Agora, o outro senhor que corria, né? Então, o que eu falei, se eu não tenho equilíbrio parado, imagina correndo. Porque quando eu corro, vamos ver se quando eu ando, eu tenho que tirar o pé do chão, como eu falei, certo? Então, no momento que eu tiro o pé do chão, né, eu estou aqui, eu tiro um pé do chão, eu tenho que equilibrar em cima desse que ficou no chão. Agora, quando eu corro, tem uma fase da corrida que nenhum dos 2 pés está no chão, eu estou voando. Então, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. E aí eu tenho que fazer uma recepção aqui, né? Eu tenho que fazer uma recepção aqui do meu voo, né? Que é a aterrissagem. Imagina só se eu não tenho equilíbrio. O que acontece, né? Além do risco de queda, eu vou causar micromovimentos nas articulações. E esses micromovimentos são lesivos ao longo do tempo. Vai causando um desgaste da articulação. Ó, eu espero que você esteja entendendo a dimensão de tudo que a gente está falando. Talvez lá no começo você não tinha essa dimensão e agora você já tem a dimensão da onde vai esse assunto, né? O quão importante é esse assunto e o tamanho que ele é, né? Que às vezes é importante, mas é pequeno. E esse assunto é um assunto grande, que envolve muitas questões. A gente está falando de pessoas com mais idade, a gente está falando de corredores, de pessoas que praticam corrida, independente se é jovem ou se tem mais idade, e a gente está falando de atletas. Né? No meu caso, por exemplo, atletas de luta, que eu trabalhei bastante com atletas de luta, né? O quanto é importante eu me equilibrar em cima do outro atleta que está no chão. Eu em cima, me equilibrar em cima do outro atleta que está no chão, para ele não me derrubar, né? Porque se ele me derrubar, ele ganha a luta, ele faz ponto, tá? Então é amplo, é bem amplo, tá? Se você quiser procurar aquela questão que eu falei, né? Do sensor, né? O sensor que está lá na articulação, todo apontando meu joelho aqui, né? Do sensor que está lá na articulação, que vem para a nossa medula, né, que é o nosso sistema nervoso, e volta para o músculo, isso é um mecanismo, eu estou falando o nome para você procurar no Google depois se você quiser, né? Um mecanismo proprioceptivo, que é se auto-perceber. Por exemplo, a propriocepção, ela nos proporciona o quê? Se eu estou de olho fechado aqui,
Eu sei como é que estão os meus pés. Eu não preciso olhar para os meus pés para saber como eles estão. Daqui eu sei como eles estão. Isso é a propriocepção. Que esses sensores, eles informam o tempo todo qual é a posição que encontra, que os meus membros inferiores, né, superiores também, se encontram. Entende? Então por isso que quando eu estou desequilibrando, ele está mandando informação que eu estou desequilibrando também. Me fiz claro até agora? Espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, coloca a sua dúvida para a gente ir conversando e respondendo, tá bom? Então tá. Mas Eduardo, o que tem que fazer exatamente? Tem que fazer um trabalho de atividade física. Uma atividade física. Fato. Você entendeu o que eu falei aqui? Né? No nosso protocolo aqui na VIP? Aquece, alonga, faz o trabalho de equilíbrio, faz o trabalho de postura, faz o trabalho na sala de musculação, faz o trabalho aeróbio, não necessariamente nessa ordem, né? E é um programa de atividade física que o equilíbrio está incluído lá no meio. Mas Eduardo, a atividade física cansa tanto, né? Aí, você é quem escolhe. Você é quem escolhe. Você ouviu as estatísticas que eu falei de queda? Alarmantes, preocupantes. E assim, imagino que você conheça alguém que tenha sofrido queda, fez fratura de fêmur, né, de cabeça de fêmur, né? Então, tá aí, né? Tá no nosso dia a dia, a gente vê acontecer. Temos que tomar uma atitude com relação a isso. Uma decisão e uma atitude com relação a isso. Que é nos cuidar. Cuidar da nossa saúde. Cuidar de nós mesmos. Ah, mas Eduardo, a atividade física cansa, né? Cansa, sim. O objetivo dela é cansar. Porque ela cansando, ela prepara os seus músculos, né? Tem alguns vídeos meus aí falando sobre condicionamento físico. Procura aí também na playlist. Condicionar o seu corpo àquele estímulo. Para ele se adaptar àquele estímulo. Então por isso que cansa, né? O cansaço é o estímulo que vai causar uma adaptação no seu músculo, no seu sistema como um todo, seu sistema cardiovascular, por exemplo. Agora, eu não quero me cansar, eu não quero suar. Então, não tem muito o que fazer, né? Você decide, a decisão é sua. O problema é quando a gente toma uma decisão e depois reclama da decisão que a gente tomou. E eu ouvi isso de uma pessoa um tempo atrás, um bom tempo atrás, e é interessante, né? Porque o que a gente ouve não tem como a gente desouvir. Nem existe essa palavra, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. E o que a gente vê não tem como a gente desver. Então você está me vendo e está me ouvindo falar. Ficou aí para você já. Está registrado. Você vai tomar a decisão. Você agora vai tomar uma decisão com base, sabendo os riscos que tem pela frente. E esses riscos não são os riscos da estatística que eu mostrei aqui para você, e não são os riscos que estão nos livros, só. Sim, eles estão nas estatísticas, eles estão nos livros, mas são os riscos que eu estou te contando que eu já vi acontecer. Ninguém me contou, eu vi acontecer. E eu acredito que também você já tenha visto. Você está disposto, você está disposta a encarar esses riscos? Em prol de não fazer um esforço, de não se cansar. Eu não quero suar fazendo exercício. O suor é extremamente importante. É uma maneira do seu organismo equilibrar a temperatura. Então, imagino que essas questões, elas são muito superficiais, perto, em comparação, os riscos que você pode estar correndo. Dentro de tudo que a gente falou aqui agora. Mas dói fazer exercício. Não sei o que você está chamando de dor, né? Aquela dor, vamos dizer assim, insuportável, ela não deve acontecer. Mas um pouquinho de dor, do músculo contraindo, do músculo fadigando, da acidez que é causada no tecido, né? Que é metabólico, isso é natural.
E vai acontecer. Vai acontecer. O cansaço, ele vai acontecer, né? O desgaste, ele vai acontecer. Ele tem que acontecer. Ele faz parte do processo para você andar na direção do seu objetivo. Agora, se isso é a barreira que te impede de fazer atividade física e você vai se agarrar a isso de qualquer jeito, paciência. Paciência. Você já ouviu e já viu tudo que eu falei até agora. Até agora. Você sabe o quanto é importante isso. Você viu as estatísticas. A estatística não nega. Você parou e pensou se tem alguém por perto de você aí. Mas Eduardo, eu nunca fiz atividade física. Que bom! Vamos começar agora. Vamos começar já, nesse instante. Ainda nesse vídeo eu vou colocar você para fazer um exercício, se você pode, naturalmente. Que bom, que bom. Sempre tem um momento de começar. E esse momento é agora, é já, é nesse instante. A gente pode começar a qualquer momento, fazer várias coisas interessantes na nossa vida. Inclusive, a atividade física que você nunca fez. Vamos comigo? Que tal? É muito interessante quando a gente começa a fazer atividade física, porque a gente aciona uma circuitaria neuronal, né, dos nossos neurônios, diferente. Então, vou te contar uma história. Eu ensinei minha filha a andar de patins. Eu nunca andei de patins. Eu ensinei ela a andar de patins e ela começou a andar, né? Ela era pequenininha, tinha 3 anos de idade. E aí ela foi evoluindo. Comprei um patins melhor para ela, porque aquele patins que eu comprei era um patins de brinquedo, vamos dizer assim. Né? Comprei no supermercado. E aí eu comprei um patins mais top numa loja aí de esportes, né? E ela começou a andar, né? E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ter que comprar um patins para mim, para eu começar a andar com ela. E aí comprei um patins. E para parar em cima do patins. E é muito louco, né? Porque você está acionando ali uma circuitaria que estava dormente. Você vai fazendo conexões de neurônios que não se conectavam antes. E isso impacta no seu profissional, impacta na sua criatividade, impacta na sua memória, no seu raciocínio. Por quê? Porque você faz outras conexões. É muito top. Então, só vai ter benefício você começar agora a fazer atividade física se você nunca fez. Se você já fez, está parado também, né? Mas só vai ter benefício. Né? Um benefício físico, esse benefício cognitivo, intelectual, vai ser top. Tenho certeza que vai ser top. Você vai efetivamente subir um degrau, passar para o próximo nível, ser 1% melhor a cada dia de atividade física. Tenho certeza disso. O que eu quero dizer é o seguinte, essas desculpas, elas não podem te paralisar. Nós somos campeões mundiais de desculpas. Não dá por causa disso, não dá por causa do meu marido, não dá por causa da minha mãe, não dá por causa do cachorro, não dá porque está frio, não dá porque está calor, não dá porque está chovendo, não dá porque não está chovendo. A gente sempre tem uma desculpa. Eu ouvi uma frase esses dias, fiquei, assim, marcou, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nós temos que ser melhor do que nossas melhores desculpas. Nós temos que ser melhores do que nossas melhores desculpas. Aí sim, a gente anda na direção do nosso objetivo, a gente faz o que tem que ser feito, a gente faz acontecer. Para com a desculpa. Entenda que isso é uma desculpa que eu criei para mim, né? Que dói, que cansa, que sua. É uma desculpa. Quando você começar, você vai ver o quanto bacana que é. Até porque, quando você faz atividade física, não é o nosso assunto aqui, você libera alguns neurotransmissores como a endorfina, serotonina, dopamina. E esses neurotransmissores causam bem-estar, prazer. E você vai viciando nisso, cada vez você quer mais. Eu até já contei aqui, né, que muitas vezes eu pedalo. Hoje de manhã eu pedalei, por exemplo. Hoje eu pedalei 30 km hoje de manhã. E aí chega no final da tarde e me dá vontade de pedalar de novo. Por quê? Porque eu quero mais aquilo. É igual um chocolate. Vou te falar, é igual um chocolate. Quando você come o chocolate, ele dá aquela sensação de prazer, ele libera neurotransmissores, por isso você quer mais. Por isso que vicia. Ah, mas então drogas são assim também? Sim, né? E a gente fica viciado
na atividade física, positivamente falando, né? Positivamente falando, não estou falando de dependência, aí não é legal, né? Aquela pessoa que é píssica com relação à atividade física, não é disso que eu estou falando. Estou falando que é aquela coisa gostosa, né? De querer mais, de querer fazer atividade física, de ver resultado, de sentir prazer, de querer mais prazer. Então, é uma questão de você começar, de você dar o start, de você decidir que você vai fazer de verdade, vai virar esse jogo, vai fazer o seu corpo ter muito mais harmonia em vários aspectos, de força, de resistência muscular, de equilíbrio, que é o nosso ponto aqui. Eduardo, eu já tenho bastante idade. Pô, falei agora há pouco, dei exemplos para você, né, de pessoas com 80 anos, 81 anos, 85 anos, 88 anos fazendo atividade física aqui, ó, aqui com a gente. Para pensar. Para pensar. Não tem esse limite de idade. Hoje a gente tem algumas pessoas com mais idade fazendo atividade física aqui na VIP com a gente. Não tem esse limite, tá? Não tem esse limite. E eu, com certeza, os benefícios que terão com a atividade física são imensos. A longevidade provocada pela atividade física, enfim, é só coisa boa. Eu quero fazer um teste com você agora. Topa fazer um teste comigo? Lógico que se você pode. Se você não pode, não inventa moda, por favor. Você está sentado, você está deitado, eu vou te convidar para ficar em pé, né? Você vai ficar em pé, tá? Se você estiver descalço, é melhor ainda. Se não, tudo bem, tá? Quero que você fique em cima da sua perna esquerda. Eu estou agora em cima da minha perna esquerda, tá? Minha perna está aqui, ó, direita, tá? Eu tirei ela do chão. E vê como é que está o seu equilíbrio. Vamos testar como é que está esse equilíbrio. O ideal é que você fique 1 minuto nessa posição, né? Aquela circuitaria neuronal, aqueles sensores estão mandando informações para a sua medula. Eu estou marcando o tempo aqui, tá? Estou marcando aqui no tempo que fica aqui marcando o tempo de gravação, tá? Então tá, olha, como é que está o seu equilíbrio? Tá legal? Está conseguindo ficar equilibrado? Não está conseguindo ficar equilibrado? Como é que tá? Tô aqui ainda, ó, tô aqui ainda, tá? Como é que está o seu equilíbrio? Avalia, né? Vê. Tem mais pessoas aí na sua casa? Convida essas outras pessoas para fazer essa avaliação aqui com a gente, tá? Como é que está o equilíbrio? Tá bom esse equilíbrio? Ou você não está conseguindo ficar, né? Não vale ficar apoiando em nada, tá? Não é isso que eu quero. Apoia num lugar e aí tira o pé do chão, não. Sem nada. Tô aqui, tira o pé do chão e equilibra. Simplesmente. Equilibra. Como é que está o seu equilíbrio? Fizemos uma avaliação em um membro. Não vou fazer no outro para a gente não ficar estendendo muito mais o vídeo aqui. Mas é legal você entender, a partir dessa avaliação que a gente fez, como está o seu equilíbrio. Quero te falar que tem um outro nível da parada. Então, fizemos uma avaliação de ficar em cima de uma perna só, marcando 1 minuto e ver como é que funciona esse equilíbrio. Faz numa perna, faz na outra. O outro nível da parada, para quem achou que foi tranquilo, e algumas pessoas podem ser que tenham achado tranquilo, que tem um equilíbrio melhor, e aí para a gente ir para o próximo nível, é você ficar em cima de uma perna só e fechar os olhos. Aí já não é tão simples assim, né? Exige um pouco mais de equilíbrio. Por quê? Porque a gente usa os nossos olhos para nos balizar da nossa posição. Então, quando eu fico em cima de uma perna só, tô aqui, ó, já tirei o pé do chão, né? Ó, tá aqui, ó, meu joelho tá aqui, ó, tá? E aí eu fecho os olhos, o que acontece? Eu perco essa referência que eu tinha aqui, né? Não tem mais essa referência aqui à minha volta. Então, aqui, ó, com o olho fechado, exige um pouco mais de equilíbrio de mim. Faz essa experiência. Eu não vou marcar 1 minuto aqui, mas depois, quando acabar o vídeo aqui, faz essa experiência. Vê como é que ficou para você, tá? Importantíssimo. Importantíssimo, tá? Se der para fazer descalço, melhor ainda. Agora, o que eu acredito que não é legal? Não é legal achar que está com um pouco de falta de equilíbrio e pegar uma bengala, pegar um andador. Vamos trabalhar esse equilíbrio, vamos trabalhar essa força muscular. Óbvio, se eu preciso da bengala para fazer uma locomoção ali, alguma coisa, ok. Mas não usa isso
para ficar eterno. Trabalha. Vamos trabalhar a força muscular, vamos trabalhar o equilíbrio para não ficar dependente desse instrumento, para ter autonomia, para ter independência. É muito bacana isso. Algumas pessoas realmente precisam, não tem muito o que fazer, tem uma artrose, enfim, tá ok. Mas se você não precisa, para quê? Vai usar a bengala e o andador, sendo que essa atitude sua pode ser gerar uma dependência, porque assim, o equilíbrio que tinha que estar sendo feito por mim, né, pelos olhos, pelo labirinto, pelos sensores, ele não está acontecendo, porque eu estou me equilibrando aqui, ó, usando o andador ou usando uma bengala. Não tem volta, né? Eu vou deteriorando essa minha capacidade de equilíbrio. Para quê? Então vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos trabalhar essa musculatura, vamos fortalecer essa musculatura. Não é o assunto aqui, tá? Tem uma sequência de vídeos aí na playlist falando sobre força e uma outra sequência falando sobre condicionamento físico. Vale a pena você dar uma olhada lá. E vamos trabalhar o equilíbrio, que é o nosso assunto de hoje. Vamos trabalhar o equilíbrio, vamos melhorar esse equilíbrio. Para eu ter autonomia, para eu ter independência, para eu ter confiança. Né? Porque é o que eu falei. O que faz a pessoa se encurvar e o que faz a pessoa andar arrastando o pé no chão é a insegurança, é o medo. Então vamos melhorar isso, vamos adquirir confiança, vamos adquirir segurança. Como? Melhorando a força muscular e melhorando o equilíbrio. Assim, eu começo a levantar o pé do chão e começo a andar de forma mais ereta. Porque, inclusive, se eu começar sempre a andar assim, encurvadinho, né, com medo de cair, a tendência é a minha postura ficar assim. E aí, eu estou arrumando uma outra encrenca para mim, que tem uma outra sequência de vídeos falando sobre postura. Depois você dá uma olhadinha lá também com calma. Vai lá na playlist, tem lá, postura. Olha só, né? É um efeito dominó que vai acontecendo. Para quê? Se você pode efetivamente virar esse jogo com o que a gente conversou aqui. Tá, Eduardo? Beleza, já entendi. Agora, o que eu faço? O que eu faço então? Eu já falei, né? Mas eu vou repetir. Melhorar a sua força muscular, ou seja, fazer exercícios resistidos numa sala de musculação como essa aqui, tá? Fazer exercícios resistidos e treinar o seu equilíbrio. É isso. É isso que precisa ser feito. Como é que eu treino o meu equilíbrio? Por exemplo, o jeito que a gente fez aqui, já é, além de eu estar avaliando, já é um treinamento. Então o que você faz? Fica em cima de uma perna só, tá? Ó, meu joelho está aqui. Marca 1 minuto no celular, num cronômetro, em alguma coisa, né? Marca 1 minuto. Deu 1 minuto, você troca para outra perna. Mais 1 minuto na outra perna, tá? Deu 1 minuto, volta para outra perna. E deu 1 minuto, volta para outra perna. Então você vai fazer 2 vezes de 1 minuto em cada perna. São 4 minutos. Cara, 4 minutos em 24 horas. Não é nada, vai? Vamos combinar? Que não é nada. É muito simples. Isso para você fazer aí na sua casa, né? E um outro exercício que você pode fazer, além disso, é sentar no sofá e levantar. Senta no sofá e levanta. Não é o nosso objetivo aqui falar de força, mas é um exercício para melhorar a sua força. Também vai trabalhar o equilíbrio, de alguma forma. 2 exercícios. Você vai fazer o quê? Senta e levanta do sofá 10 vezes. Faz isso 2 vezes. E mais os 4 minutos de equilíbrio. Caramba! Fácil, simples. É tranquilo para fazer. Concorda que é tranquilo para fazer? Então faça. Faça. Vira esse jogo. Começa a ganhar independência, começa a ganhar força, confiança em você mesmo, que é possível. Eu já vi centenas de milhares de pessoas terem resultados aqui. Eduardo, mas eu não tenho como ir numa academia, eu estou sem grana, eu estou sem tempo, eu não quero sair de casa, pandemia ainda, eu tenho medo, enfim. Por isso que a gente criou um treinamento, por isso não, mentira minha. A gente criou um treinamento
chama Treinamento VIP em Casa para os nossos alunos quando começou a pandemia, para eles fazerem em casa. Só que ficou tão bacana que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Então, de repente, se você não quer sair de casa, não quer ir à academia, dá para você fazer na sua casa. Eu orientando você a fazer atividade física. Eu te orientando a fazer atividade física. E tem 3 formas de fazer atividade física. Tem uma forma mais leve, uma forma intermediária e uma forma intensa. Então dá para você. Tenho certeza que dá para você. E outra coisa, eu faço exercício junto com você. Junto. Eu não fico ali falando, eu faço junto. Então, eu fico imaginando você botando isso numa tela grande e a gente fazendo exercício juntos. E eu te orientando em cada posição, em cada movimento, em cada execução. Agora é só fazer. Agora é entrar em ação. Com tudo isso que a gente conversou até agora e com esse recado final, né, te dei 2 exercícios para você fazer aí na sua casa. Você tem a possibilidade de procurar uma academia, você tem a possibilidade de procurar um estúdio de personal, você tem a possibilidade de procurar um personal para vir aí até a sua casa, você tem a possibilidade de fazer numa praça, num clube, ou vai ser um grande prazer você vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa. Então não tem desculpa, né? É só fazer acontecer. Está nas suas mãos. Como eu disse lá no meio, acho que foi, não foi no começo. Não tem como desouvir, não tem como desver. Você já ouviu e você já viu. Agora, você decide o que você vai fazer. Você vai continuar do jeito que está ou você vai virar esse jogo. Você vai virar esse jogo procurando uma academia, um personal, indo a uma praça, indo a um clube, um estúdio de personal, uma clínica de treinamento personalizado como a VIP aqui em Campinas. Inclusive, se você quiser vir aqui na VIP, vai ser um grande prazer pra gente. Ou fazer o nosso treinamento VIP em casa. Você decide. Está nas suas mãos. O que não dá, na minha cabeça, né? Na minha cabeça. O que não dá é para ficar do jeito que está. Porque do jeito que está não está bom. Concorda? Então, sai dessa posição. Você está numa posição aqui, sai dessa posição. Né? Sai dessa posição, entra em ação, faz acontecer e mostra para o seu sistema que você vai entrar em movimento. Eu adoro falar isso. Que o seu corpo é a casa onde você mora. Então você tem que cuidar do seu corpo. Inclusive, se você tem projetos, se você tem metas, se você tem ideias, se você tem uma missão para cumprir aqui na Terra, você só vai conseguir fazer tudo isso se o seu corpo permitir. Porque se o seu corpo falhar, você não consegue. Então, vai! Sai do sofá, sai do Netflix, sai das séries e começa a movimentar o seu corpo. Fazer acontecer. Virar esse jogo. Melhorar o seu equilíbrio, melhorar a sua força muscular e ganhar confiança novamente que é possível. Bora comigo? Fica a dica. Valeu!